Boa noite, começa agora mais um programa Empresa na TV com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá. Hoje eu vou conversar um pouquinho com o Heitor Roberto, que é o franqueado da CNA de Itajubá e de Pouso Alegre. Boa noite, Heitor. Boa noite, Marina. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Web espectadores, né? Isto. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Que bom. Conta pra mim um pouquinho do que é a CNA, é uma rede de escolas, né? Isso, nós somos, na verdade, uma rede de escolas, uma franquia que já existe há 42 anos no Brasil. E nós temos já aproximadamente 700 escolas no território nacional. E do nosso grupo, propriamente, nós temos 3 escolas, a de Itajubá e 2 em Pouso Alegre. Que bacana. E há quanto tempo? Bom, nós já há 15 anos estamos na rede. E nós estamos em Itajubá, na verdade, desde 2010. A escola já existia desde o ano de 2000, mas nós a compramos a partir de 2010. E em Pouso Alegre, 15 anos? Em Pouso Alegre já há 15 anos, com a primeira escola, na verdade a nossa matriz. E agora no ano de 2013 nós abrimos a segunda unidade. Bastante coisa para administrar. Bastante, muita coisa, né? Uma correria, vai e volta, mas vale a pena. Sim, e vale a pena. E de onde veio essa ideia? Por que uma escola de línguas? Bom, na verdade eu sempre trabalhei com educação e eu sou formado em teologia, jornalismo e letras e sempre por esse caminho educacional. E em 2000, na verdade, nós começamos uma escola em Pouso Alegre de informática e idiomas, onde após alguns meses a CNA, Cultural Norte-Americano, já de São Paulo, a matriz, nos procurou para fazer uma troca de bandeira. Devido ao trabalho, já ao reconhecimento do nosso trabalho em Pouso Alegre, eles nos procuraram para que pudesse expandir a marca CNA em Minas Gerais. O proprietário, na verdade, da franquia, ele é mineiro, ele é de Belo Horizonte, mas ele começou a franquia em Porto Alegre, onde ele tinha uma livraria, e posteriormente, com o crescimento da rede, ele se dirigiu a São Paulo, aonde montou-se então toda a estrutura por parte da franquia. Então, Rio, São Paulo, Paraná e próprio Sul, o CNA sempre foi muito grande. E havia necessidade, então, e o desejo do seu Luiz Gama, o proprietário, em crescer, em fazer, né, o CNA desenvolver também, ser conhecido com as novas franquias em Minas Gerais. E aí nos fez a proposta. Nós já tínhamos algumas escolas, por exemplo, em Três Corações, em Poços de Caldas, e eles queriam expandir. E aí nos fizeram, então, a proposta para que pudéssemos ter um CNA em Pouso Alegre. Nós também já tínhamos, como eu disse inicialmente, a escola de Itajubá, que iniciou no ano de 2000, e tivemos a oportunidade no ano de 2010 de comprar a unidade daqui para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, que graças a Deus estava bem legal em Pouso Alegre. Então conseguimos continuar aqui. Que legal. E conta um pouquinho para mim como que foi esse começo, né? Porque era uma escola um pouco menor, eram quantos professores, funcionários, como que está hoje? Sim, um grupo mais reduzido, né, de colaboradores, em torno de 3 ou 4, com professores fixos. Hoje nós já estamos aqui em Itajubá cerca de 10 colaboradores, com, graças a Deus, uma equipe bem diferenciada, uma equipe preparada, não só na área pedagógica, mas também na própria área do atendimento comercial, na parte da secretaria propriamente. Então, assim, tem crescido, tem desenvolvido. Eu costumo brincar que nesse momento de crise que o país passa, para a gente está sendo muito bom, uma vez que as pessoas estão preocupadas em, se não deixar o país, ir para uma profissão onde ela possa ganhar mais. E o inglês e o espanhol, um segundo e terceiro idioma, com certeza faz toda a diferença nesse momento. Sim, eu acho que na vida, né? Na assim, vida. Você tem que saber o português, você Sim. precisa se comunicar. Verdade. E para trabalhar, hoje em dia, é pré-requisito em qualquer área de atuação, né? E as oportunidades aparecem, e às vezes nós não estamos preparados.
Nós temos o caso hoje em que aqui em Itajubá, com a questão da construção do aeroporto, nós temos a questão em Pouso Alegre, onde o aeroporto internacional de cargas, ele vai ser construído por Dubai, e dentro de aproximadamente 5 anos ele já vai estar em funcionamento. Isso vai fazer toda a diferença, porque quem vai trabalhar em um aeroporto internacional, quem fala inglês e quem fala espanhol. Então isso vai fazer toda a diferença em âmbito profissional e também no próprio crescimento da cidade. E esse aeroporto vai ser o maior da América Latina. Então ele vai atender toda a região, mas ele está saindo de Viracopos e Campinas para se posicionar em Pouso Alegre. Então, possivelmente, pessoas que moram, inclusive, em Itajubá e nas cidades circunvizinhas a Pouso Alegre, terão um campo de trabalho lá. Porém, o diferencial vai ser o idioma. Sim, é importante, né? Eu morei um tempo em Ouro Preto, onde eu estudei. Sim. E, às vezes, a gente tinha dificuldades. Eu trabalhei um tempo na estação de trem e, às vezes, chegavam os turistas e tinham que me tirar da minha sala porque ninguém conseguia se comunicar ali dentro. Sim. E assim, eram pessoas dentro de uma universidade, pessoas estudando, e era difícil ter acesso, né? E lá era um grande diferencial, Claro. uma cidade turística, né? Então, para trabalhar com comércio, para vender um pão, você precisa pelo menos falar de quanto é numa outra língua, O né? mínimo do mínimo. Sim, o básico, né? Cumprimentar. Exatamente. E é necessário mesmo. Sim. E você, hoje, são muitas escolas para administrar, para tomar conta, mas você já trabalhou, já deu aula? Sim, eu já dei aula, eu trabalhei como missionário também por um bom tempo já no Brasil, e como jornalista propriamente, e agora nessa área educacional, além da língua portuguesa, o inglês e o espanhol, da qual eu sou professor. Então, dentro das unidades, eu também dou aula, além de administrar, ser o coordenador pedagógico aqui de Itajubá, eu dou as aulas de inglês e de espanhol também. Então a gente acaba sempre tendo o contato e não devemos perder, na verdade, mesmo como administrador, nós precisamos ter esse contato com o aluno para a gente verificar a tendência do mercado, a necessidade, o material propriamente do CNA, o material pedagógico, o que a gente pode, de repente, dentro da necessidade do nosso aluno, trabalhar de uma maneira que venha realmente ser eficaz. O CNA ele é muito interessante, ao meu ver, como educador, porque a preocupação dele é muito mais pedagógica do que propriamente comercial. É claro que nós precisamos do nosso aluno para manter a escola, né, a franquia em si. Mas o cuidado pedagógico ele é muito maior e muito mais importante. Então o CNA ele não olha para o aluno como cifrão, mas como alguém que tem potencial para aprender e assim levar a marca CNA à frente. E assim faz toda a diferença. Então nós temos uma série de produtos desenvolvidos para atender o mercado, para atender o nosso aluno. O CNA é uma franquia, como eu disse, do Dr. Luiz Gama, o nosso presidente, que ele é brasileiro, ele é mineiro. Ao meu ver, isso faz uma diferença bacana, porque é um brasileiro, com uma equipe brasileira, desenvolvendo um material para brasileiros. Quando a gente trabalha nesse campo educacional com idiomas, tudo fica muito complicado quando nós pegamos um material, por exemplo, importado, e trazemos para o Brasil e tentamos adequar. Isso porque cada cultura ela tem a sua particularidade. Então, nesse momento, nós fazemos, se agimos dessa maneira, com que o aluno brasileiro seja obrigado a engolir uma cultura sem poder desenvolver ou trabalhar, na verdade, com a sua cultura. O que eu quero dizer? Sendo uma franquia brasileira, feita por brasileiros para brasileiros, as nossas aulas, elas são direcionadas para aquilo que o brasileiro tem de melhor, ou seja, o dinamismo, a dinâmica. Isso faz a diferença nesse processo do aprendizado, onde nós conseguimos que o nosso aluno, ele não tenha uma aula chata, uma aula cansativa, e nem venha a entender, como às vezes acontece em muitas escolas e franquias, que o inglês ou o espanhol está muito além daquilo que ele pode vivenciar. Então, no dia a dia, ele acaba praticando, vivenciando
usufruindo de toda a cultura da qual ele está aprendendo, mas no dia a dia, mesmo através da língua portuguesa, no seu dia a dia, quando ele usa as web aulas e quando ele, de repente, entra num chat e ele participa tendo a oportunidade, inclusive no serviço, para fazer esse diferencial. E como que funciona, então, essas aulas, assim? São diferenciadas? Como que é esse material didático, né? Porque a gente está acostumado com o livro. Isso. E o inglês a gente precisa ouvir também. Ouvir. Na verdade, nós não trabalhamos com português, nem na sala de aula, nem muito menos no material. Porque quanto mais contato nós temos com o idioma, mais contato, esse contato gerará o conhecimento rápido e o aprimoramento em relação ao novo idioma. Então isso faz a diferença, uma vez que ele, somente dentro da sala de aula, vai ouvir o inglês ou o espanhol, que são os dois idiomas que a gente trabalha. Ele, ao abrir o livro, ele não vai ter o português e ele vai ter que somente falar naquele idioma. Nas atividades que são muito lúdicas, onde a gente trabalha com levanta, senta, stand up, sit down, open your book, close your book, o aluno a todo tempo ele tem que interagir. Então isso traz o dinamismo e ao mesmo tempo o contato direto com o idioma sem passar pela interferência da língua portuguesa. Porque se nós tivermos que parar, pensar em português para traduzir na nossa cabeça, e isso a gente fez da 5ª série até o 3º ano, e não sabemos, saímos da escola sem saber ao certo como usar o verbo to be, isso tudo vai atravancar. Agora, quanto mais contato eu tenho com o idioma, então isso vai facilitar o meu aprendizado. Então, em conjunto com o material didático, o CNA hoje ele lançou a plataforma 360, que é uma série de recursos tecnológicos que permitem ao aluno com que ele, ao sair da sala de aula, ele continue a ter contato com o idioma. Então ele pode usar o smartphone, ele pode usar o tablet, o próprio computador para ter a esse acesso. Então na plataforma 360 nós temos um trabalho de games, de jogos, onde ele tem acesso, está parado na fila do banco e quer jogar, por exemplo, vai jogar ali jogos do CNA com vocabulário, com gramática, de uma forma muito gostosa para ele dar acesso, continuidade ao seu aprendizado. Ele tem na plataforma ainda conteúdos das redes sociais. Ele tem acesso ao professor online. De repente ele está em uma dúvida, ele está na fila do banco, ele está ali na universidade, no intervalo, e ele lembra de alguma coisa, ele tem uma dificuldade, está fazendo a tarefa, ele acessa no portal rapidamente, tem professores online na matriz que já tiram rapidamente a dúvida dele. Então isso também é um fator muito interessante. E além disso, existem outros programas dentro dessa plataforma, como, por exemplo, ao final de cada unidade dos livros CNA, o aluno ele tem uma atividade especial com o QR Code, que é aquele códigozinho todo bonitinho que a gente visualiza e que precisa ter o acesso à internet para acessá-lo. Ao colocar o seu smartphone, por exemplo, ele já vai abrir uma página específica com coisas relacionadas àquela unidade da qual ele estudou. Por exemplo, um vocabulário diferenciado, a diferença entre o inglês falado, por exemplo, por um japonês, por um indiano, por um canadense, por um texano, que há diferenças, ou o espanhol dito, falado, por exemplo, na Espanha, no Chile, na Argentina, no Uruguai, que também existem diferenças, nos traz conteúdo cultural. E um grande diferencial também dentro dessa plataforma é a realidade aumentada, onde você, com o seu smartphone, você aponta para a capa do livro e você faz um tour virtual no seu livro com atividades, apenas apontado para o livro ele já vai abrir, ele vai passando para você o livro. Tudo isso para deixar de uma maneira diferente e gostosa o aprendizado. Então, fora da sala de aula, o aluno também tem a oportunidade de aprender. Que legal, que é como a gente aprende muito também, né? Os meninos hoje em dia nos jogos, no computador. Todos os jogos estão em inglês. Sim. A configuração dos computadores e dos smartphones, as pessoas geralmente colocam numa outra língua, né? Sim, verdade. E até mesmo o público adulto que eu, né, de uma geração diferente da sua, que a gente já tem um pouquinho mais de dificuldade por não ter tido acesso a essa tecnologia, hoje nós temos que nos adequar a isso.
E precisamos. Então, às vezes, nós saímos lá do nosso serviço, estamos estressados, e a gente tem o contato no smartphone com um joguinho, por exemplo, com... de repente, hoje eu tenho a oportunidade de ouvir uma música que eu gosto, de fazer uma pesquisa. Então, nós também temos essa oportunidade e essa necessidade de se adequar à tecnologia. Então, dentro disso foi que o CNA pensou nessa plataforma 360. E hoje um diferencial do CNA junto com a plataforma 360 são os exames de Cambridge, que é a universidade da Inglaterra, que já existe há 800 anos. E há 100 anos, essa universidade, ela aplica no mundo os exames internacionais, proporcionando aos não nativos a certificação internacional. E isso faz toda a diferença. O que hoje é uma certificação internacional? É justamente o aluno ele é avaliado por uma instituição internacional e se ele passa, se ele é aprovado nessa prova, significa que o inglês dele ou o espanhol, por exemplo, o espanhol o caso não é da Universidade de Cambridge, mas nós temos também do Instituto Cervantes, do Delhi, que o inglês ou o espanhol dele é nativo. Então imagina só, eu como brasileiro tendo uma certificação internacional provando que o meu idioma, o segundo e o terceiro idioma, eles são nativos. Isso faz toda a diferença, principalmente no campo de trabalho. Por quê? Porque essa certificação, quando ela é aplicada, o que é avaliado? Justamente aquilo que a gente ensina dentro da sala de aula. As 4 habilidades do idioma. O ouvir, o falar, o ler e o escrever. Então, nestes exames, é isso que acontece. Bom, o CNA ele fechou uma parceria já há 2 anos com a Universidade de Cambridge e agora com o Instituto Cervantes para aplicação dos exames de Delhi. O aluno CNA, ele tem direito à sua última prova, no seu último nível do inglês ou do espanhol, a fazer essa prova gratuitamente. Hoje, por exemplo, para se tirar um diploma de FCE, que é o primeiro certificado em inglês, o First Certificate in English, você faz, após o seu curso de inglês, um ano e meio de preparatório, pagando aproximadamente R$400 por mês, e depois aproximadamente R$800 para fazer a prova. O aluno CNA, ele não precisa fazer o preparatório, e nem muito menos precisa pagar essa prova, porque o CNA é a única rede no mundo que fechou essa parceria. Então, todo CNA hoje, ele é centro preparatório dos exames de Cambridge e dos exames do Instituto Cervantes. Dentro disso, a nossa unidade Pouso Alegre 2, que se localiza lá no centro, ela é o centro aplicador. Então, os nossos alunos de Itajubá, da outra unidade, e num espaço aproximadamente de 150 quilômetros, aonde tem CNA, eles vão até a nossa unidade em Pouso Alegre 2 e fazem essa prova no que nós chamamos de Cambridge Day, num domingo, o dia inteiro lá fazendo essa prova para essa certificação. E o mais legal, como eu disse, não paga nada mais por isso. Sim, legal. A gente vai para o intervalo rapidinho e já volta para conhecer um pouco mais da CNA. Até já. Voltamos com o programa Empresa na TV, com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá. A gente está conversando com o Heitor, que é o diretor da franquia da CNA aqui em Itajubá e em Pouso Alegre, né? Isso. Heitor, a gente estava falando um pouquinho da prova, da certificação, né? Sobre o acesso que os alunos da CNA têm, que é diferenciado nessa prova. Falamos um pouquinho sobre a prática, como que acontece, a didática. E os alunos, como que faz para começar? Ou, estudei um pouquinho na escola, eu tenho uma noção e quero continuar estudando.
Tem uma prova, um exame? Sim, na verdade nós chamamos isso de teste de nível, mas não usamos essa palavra porque quando a gente fala de teste todo mundo treme. Então nós fazemos na verdade um bate-papo. Então, no caso aqui eu sou o coordenador pedagógico, eu atendo, né, seja no espanhol, seja no inglês, o nosso cliente, e a gente faz um bate-papo. E dentro desse bate-papo, no idioma, então nós não falamos o português, eu consigo visualizar realmente o nível dele e colocá-lo de uma maneira eficaz, eficiente, naquele nível aonde ele se encontra. Por quê? De repente ele já tem realmente a fluência e colocá-lo em uma turma da qual ele acha que é fácil, vai desmotivá-lo. E vice-versa. De repente, se ele entra numa turma onde está mais adiantado que ele, vai haver o fator desmotivante. Então, o objetivo desse bate-papo é colocar o aluno realmente onde ele se encontra, dentro dessa metodologia, para que ele tenha condições de dar continuidade e chegar lá na frente e tirar sua certificação internacional, seja do FCI, seja do DELE. Sim, então as turmas são de acordo com o que você tem. Com o nível. Nós nunca temos, por exemplo, uma turma mista. Bom, eu tenho aquele aluno que não sabe nada, eu tenho um aluno que sabe mais ou menos e o que sabe muito. Você vai estar justamente aonde você tem que estar. Sim. E tem uma idade mínima para começar? Olha, no CNA nós temos a partir dos 3 anos de idade, né? Eu brinco que desde o ventre a gente já começa a colocar as primeiras palavras. Mas a partir dos 3 anos, que já é o momento em que nós colocamos os nossos filhos dentro das escolas para começarem dentro do processo de alfabetização, que hoje ele acontece justamente a partir dos 3 anos, apesar que aos 6 anos ele vai começar a ter o domínio da leitura, por exemplo, e da escrita, né, em algumas partes, mas aos 3 anos ele já começa a identificar as primeiras letras. Então nós trabalhamos dentro disso. Então, dos 3 anos até os 6 anos, nós não temos a parte escrita, mas todo o material ele é trabalhado para oralidade. Então, não se fala português, mesmo com 3 anos de idade. Então, os comandos como levanta, senta, pega a tesoura, pega a sua cola, vamos colar, conversa com um amiguinho agora, vamos fazer em pares, em grupos, tudo isso é em inglês. Então, nós vamos trabalhando essa oralidade, inclusive com o vocabulário. E dentro disso, hoje, o CNA, com mais uma novidade super bacana, super interessante, é a única rede de idiomas a qual conseguiu fechar a sua parceria com o Walt Disney, onde o seu material de 5 e 6 anos, que está fenomenal, é desenvolvido pelo CNA e o Walt Disney. Então, todos os livros de 5 e 6 anos, da série que nós chamamos como Garden, em conjunto, CNA e Disney, um material lindo, rico de imagens, rico de material didático e paradidático, como fantoches, dedoches. Então, tudo isso muito legal, já para que a criança tenha acesso. A partir dos 7 anos, devido à alfabetização, aí já entra o material propriamente do CNA, que é um material também maravilhoso, o FAN, dando continuidade a esse material da Disney e CNA, para que ele agora já comece, uma vez que ele já sabe ler e escrever, ele comece a fazer isso também em inglês. Então faz a diferença. Sim, e os educadores, né, para cuidar dos pequenininhos, porque é difícil, você vai chegar, talvez você fale inglês, a criança vai continuar falando em português com você. Como que funciona a preparação para esses profissionais? Sim. Também? Todos os nossos professores, eles precisam passar por alguns estágios antes da contratação. Uma entrevista oral para ver a qualidade do seu idioma falado, e na sequência ele faz uma prova, um teste online, desenvolvido pela matriz de aproximadamente 2 horas, onde existe a primeira parte, o conhecimento agora do idioma propriamente, como compreensão textual, leitura, gramática, para que nós consigamos ver o nível do idioma dele, e na sequência uma outra prova para ver o conhecimento dele pedagógico. Então, tudo no idioma também. Então, por exemplo, quais são as tendências pedagógicas no Brasil e no mundo, como abordar, por exemplo, uma criança, um adolescente, assim por diante. Ao término, sendo aprovado e sendo contratado, então, pela unidade,
ele tem o campus CNA, onde ele vai fazer o Teach Pre-Service, onde ele vai desenvolver através de cursos online do CNA, com diploma no final, sobre toda essa parte, além do conhecimento, né, para melhora do conhecimento do idioma, principalmente as questões pedagógicas. E em conjunto, a nossa preparação. Nós, os coordenadores pedagógicos, nós somos preparados aí com treinamentos presenciais na nossa matriz, que é em São Paulo, no Paraíso, para que a gente possa, então, proporcionar a esses professores esse treinamento também e gerir junto com o professor, de repente, as dificuldades. Uma delas, por exemplo, hoje, nós temos a inclusão. Então, às vezes, nós temos algum aluno que precisa ser incluído e que ele pode ser incluído dentro da sua dificuldade e já é feito um trabalho para que ele consiga ter a noção do idioma, por exemplo, né? Então, se ele tem, de repente, uma deficiência física da qual ele consiga desenvolver essa oralidade, a gente consegue trabalhar com ele com tranquilidade, porque os nossos professores e nós como coordenadores somos preparados para isso. Que legal, então existe essa capacitação para as pessoas que estão fora dos nossos padrões, sim, né? Que exatamente, porque o que a gente percebe... deficiências ou anomalias, mas eles estão fora de um padrão que a gente estabeleceu. Isso. Quando nós montamos, por exemplo, a unidade daqui e a unidade do Pouso Alegre 2, nós percebíamos que havia uma dificuldade principalmente para cadeirantes, uma coisa simples, mas todas as outras escolas, por exemplo, seja aqui ou seja em Pouso Alegre, elas não tinham essa adaptação, seja com o banheiro, seja com a entrada, escada, isso, aquilo. Então nós nos preocupamos com isso. A unidade, por exemplo, Pouso Alegre 2, ela foi toda já projetada desde o estacionamento para o cadeirante. Agora, além disso, nós temos a questão de que às vezes alguns pais nos procuram, por exemplo, com o filho com síndrome de Down, com autista, por exemplo, com problema de visão, mas que ele de repente tem a consciência de que não vai poder usar o livro, porque nós não o temos em braille, mas que ele consegue, por exemplo, devido a parte auditiva ser muito bem trabalhada, conseguir uma oralidade. Então ele consegue participar da aula com segurança. Que bacana. E vocês têm bastante alunos assim? Temos sim. Nós temos aqui em Itajubá, nós temos, em Pouso Alegre também nós temos, e eu sei de outras escolas próprias do CNA que também trabalham com clientes, assim, com alunos com esse tipo de dificuldade. Sim, e o que mais tem por aqui, assim, autistas ou cadeirantes? Mais autistas. A gente tem encontrado um problema, assim, um número maior, né, de tanto autistas quanto com síndrome de Down, que de repente querem ocupar o seu tempo e podem fazer isso e devem fazer isso, e a gente vai trabalhando. Claro que dentro da limitação que entre a conversa com o professor, o coordenador, o pai e o auxílio do próprio psicólogo ou psicanalista, do aluno com as informações, a gente consegue trabalhar de uma maneira. Então, às vezes acontece que o pai nos leva e a gente diz assim, olha, ele de repente pode não passar naquele estágio, mas ele vai continuar, ele vai brincando, ele vai visualizando, ele vai aprendendo dentro do tempo dele, sem forçar a coisa. Sim, a gente tem são preconceitos mesmo, sim, né, que a gente constrói. Mas temos pessoas com síndrome de Down, temos jornalistas com síndrome sim, de Down, temos professores. Outro dia eu estava vendo uma professora de educação física dando aula de zumba com síndrome de Down e os alunos não davam conta de acompanhar aquela sim, pessoa, né? E os autistas também, eles têm muito potencial, então, muitas vezes pela repetição, então você fica ali um tempo e de repente ele vai estar falando inglês muito mais fluente do que alguém que talvez esteja desde os 3 anos. Exatamente, porque a absorção é muito maior e às vezes é muito mais rápida. Sim. Você tem esse trabalho? Você que ainda dá aula, sim, tem alunos especiais? Tem alunos especiais e isso é bem gratificante, uma vez que a gente consegue
visualizar o retorno. Então, como eu disse, às vezes não tão rápido, mas existe o retorno. E isso é gostoso. Aqui mesmo nós tivemos o caso no ano passado, onde uma mãe foi ver o curso para um filho e ela disse, olha, eu tenho outro, mas ele é autista, então não vou ver para ele. Eu disse, mas o porquê não? Não, porque não existe escola de inglês para para pessoas, por exemplo, com esse tipo de deficiência. Eu falei, olha, pois eu quero te dizer que aqui nós trabalhamos dessa maneira, então faz a diferença isso. Né? Sim, é importante mesmo a gente falar disso, né? Sim. Porque as escolas públicas, elas agora, os professores estão sendo mais capacitados para lidar com isso. Sim. E a gente precisa lidar com a diferença, com a inserção tecnológica, né? Talvez Sim. o autista não queira conversar com você, mas ele vai se divertir numa plataforma 360. Exatamente, é. E além disso, a gente tem aqui todas aquelas outras atividades, por exemplo, o American Camp, que é o acampamento de imersão dentro da unidade, a noite do pijama, que a criançada adora, as festas temáticas, como às vezes nós temos o Halloween, em contraposição ao Thanksgiving Day, que é o dia de ação de graças, né? Eu digo em contraposição porque uma linha teológica, vamos dizer assim, né? Há uma crítica em relação à festa do Halloween, e aí aqueles que de repente não curtem, não se identificam com a festa do Halloween, tem já aí a questão teológica também do Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, que é muito comemorado também nos Estados Unidos, né? E o dia de la Hispanidad, por exemplo, para conhecer a cultura espanhola. Então, isso tudo, os nossos alunos, eles participam, eles gostam, é tudo muito gostoso, muito dinâmico. Agora, por exemplo, amanhã nós vamos fazer um trabalho, já na unidade aqui de Itajubá, em relação ao Dia das Mulheres, com maquiagem na unidade, coisas bem diferenciadas. Em Pouso Alegre nós fizemos no dia 8 mesmo, inclusive com algumas portadoras de câncer que estavam lá mesmo sem cabelinho, mas sendo maquiadas, elevando a autoestima e dando testemunho pra gente sobre a luta delas e o quão importante é estar bem emocionalmente. E foi oferecido todo um trabalho para elas, com o café e as aulas também à disposição delas, gratuitamente. Então, é bem gostoso isso, nosso papel social. Que bacana. Conta um pouquinho mais, então, pra gente como que funciona, né? Porque é uma escola de inglês e espanhol muito mineira. Sim, muito. Percebo até pela interação, né? Exato. Essa coisa de braços abertos pro aluno, que é uma coisa que a gente encontra em Minas mesmo. Verdade. Abre a porta, toma um café, você não quer Sim. pelo menos uma água, você não pode sair de uma casa sem aceitar nada, assim. Mas a gente está falando de outras línguas, né? A gente está falando de outros costumes e outra cultura. Como que são essas atividades? É justamente assim. Eu sou do interior de São Paulo, mas eu já digo que eu sou mineiro, por já morar aqui há 20 anos e amo a cultura mineira. E essa coisa do cafezinho, do pão de queijo, do vamos sempre tomar um cafezinho, vamos jogar conversa fora. Isso também é estendido dentro da escola no nosso tratamento. A gente percebe, por exemplo, um diferencial que nas outras escolas, quando você vai, o seu contato geralmente é com apenas o colaborador. E no CNA, isso é uma característica talvez por causa do nosso presidente ser mineiro, o diretor ele tem que estar presente, ele tem que ser apresentado e ele tem que conversar com as pessoas. E nós fazemos isso. E as pessoas param e olham assim, puxa, o diretor conversou comigo. Mas por quê? O que nós temos de diferente? Apenas por termos uma escola? Não pode acontecer. E automaticamente isso é passado também para os colaboradores e para os nossos alunos. Então essa interação. A gente faz questão que a nossa escola ela tem a cara de casa, onde o aluno vai e ele se sente bem. Então às vezes o pai vai e ele, olha, eu tenho um compromisso, meu filho vai ficar aí, por exemplo. Não, sem problema, ele fica no laboratório, tem a lanchonete, de repente ele vai ficar ali numa atividade extra, por exemplo. E aí entra essa integração com o idioma. Nós sabemos que o brasileiro ele é muito dado, e em compensação, os espanhóis são colocados como muito bravos, e os ingleses e os americanos como muito frios. Tudo isso a gente quebra com o nosso jeitinho brasileiro e mineiro, principalmente de ser, né? Então nós temos o caso
de, às vezes, um aluno que é espanhol que quer aprender o inglês ou vice-versa, e ele quer ter o contato e precisa ter o contato com essa parte cultural. Então nós nos reunimos, nós fazemos comidas típicas, por exemplo, eu, meu sócio, o coordenador pedagógico, por serem homens, a gente cozinha e faz comida junto com os professores, junto com os alunos. Então, de repente, a gente faz lá cupcake, a gente faz a parte lá do Thanksgiving, que é o peru, né, com aquelas comidas, a parte da comida típica, e a parte espanhola principalmente, né, o puchero, a paella, o paella, como alguns falam também, tudo isso para diferenciar. Então a gente traz essa questão da cultura para que eles possam vivenciar e automaticamente aprender muito sobre isso. Que bacana. É interessante, né? Porque a gente pensa no inglês, para trabalhar numa empresa, você está no Brasil, você está mandando e-mail, está no telefone e está tudo certo. E a hora que você chega lá, Sim. Você vai se deparar com outro universo, poxa vida, eu falo a sua língua com fluência e eu não sei o que você faz. Exatamente, né? A gente precisa ter essa noção, principalmente de geografia um pouquinho, mas eu acho que o grande problema nosso, no início antes da entrevista, você me perguntou, senhor ou você? Eu falei, olha, você, que é uma coisa nossa, do Brasil, né? A gente não gosta desse tratamento formal. Em contrapartida, com o inglês e com o espanhol, e até os países asiáticos, por exemplo, a formalidade ela é extremamente exigida. E nós, brasileiros, nós temos um pouquinho de dificuldade, principalmente quando vamos para fora ou temos a oportunidade de conversar com o estrangeiro. E como que eu faço esse tratamento? Né? Eu tenho que realmente tratá-los formalmente, para depois, dentro de, às vezes, um pequeno limite ou brecha que eles dão, dentro de uma informalidade. E eu vejo que esse é um dos principais problemas que nós temos em relação à cultura deles. É que a gente não cumprimenta assim, né? A gente se abraça. Se abraça, exato, né? E eles, alguns, no máximo, pegam na mão, outros apenas, né? Boa noite, senhor, e assim por diante. Então, parece tudo muito mais frio. Sim, bacana. Mas como somos mais calorosos, eu queria... Com certeza. Estamos chegando no final do nosso programa, Okay. Eu queria que você convidasse os nossos web espectadores para tomar um café no CNA, Por passar favor. o endereço, o telefone para a gente. Bom, nós estamos na rua Francisco Macelli, 446, ao lado da Master Cabo. É uma estrutura toda diferenciada, um espaço super gostoso. Nós temos lá os nossos colaboradores, principalmente a Lúcia com o seu cafezinho, que todo mundo vai lá e fala, puxa, que café gostoso. Tem a parte da lanchonete, e ali a gente senta, a gente come um bolo e participa e conversa, então é tudo muito gostoso. Então nós estamos ali na Francisco Macelli 446, e os telefones, né? Nós temos lá o 3621-7490 e o 3622-3545. Estamos à disposição para atendê-los com todo o jeitinho mineiro de ser. Sim, e Pouso Alegre? Pouso Alegre nós estamos ali em frente aí na Pós, a Faculdade de Odonto, na João Basílio 218, e a outra unidade ali no Foch, na Avenida Prefeito Olavo Gomes, 1653, depois do Colégio Vinícius Meyer. Bacana, muito obrigada. Eu quem agradeço. Obrigado a vocês que ficaram aí com a gente até agora. Esse foi mais uma Empresa na TV, com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá. Uma boa noite.